Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Pensando Sociologicamente, aqui o professor Miro Santos. Esse vídeo eu vou falar basicamente sobre um relato de acontecimentos recentes que giram em torno da educação. E aí o medo é que se isso aumente, né, que o fenômeno de ataques a professores e professoras aumente no ano de 2022 por conta de ser um ano aí polarizado, por conta da política. Entretanto, a gente percebe que há esse tipo de atitude, né, de ataques muito ruim, né, que leva ao aumento da margem de ódio, de discurso de ódio, e isso não se pode fazer, porque o ensino, a educação, ela tem uma liberdade constitucionalmente apoiada na Constituição, né, apoiada, que diz o seguinte, que há um pluralismo de ideias, liberdade de tendências, criticidade, liberdade de cátedra. Então, o que eu estou falando? Estou falando o seguinte, vou ler uma reportagem rapidamente, a chamada reportagem do site O Joio e o Trigo, publicada recentemente, que diz o seguinte: professor de Mato Grosso do Sul é coagido por menosprezar agronegócio em sala de aula. E aí há uma reportagem também do Top Media News, cujo título é Professora atacada por defensores do agro e bolsonaristas. Não é o caso isolado em MS. Essa reportagem é assinada por Rayane Santa Cruz. A reportagem do Joio e o Trigo é assinada por Tatiana Merlino. Ela vai dizer o seguinte, que houve ali um embate entre a professora e a aluna se sentiu mal pela professora fazer reflexões críticas e ácidas sobre o agronegócio, e aí saiu, depois chamou o familiar, chamou a polícia, chamou o PM, os familiares chamaram, ou contactaram, né, o prefeito da cidade, e é o que diz a reportagem. Bom, a grande questão era um material que foi reproduzido, que foi lido, que foi alvo de reflexão durante a aula, que estava tratando de quê? Era uma aula de um professor de geografia que estava tratando sobre o meio ambiente. Olha o material apresentado pela educadora. Os números mostram que o agronegócio recebe muitos recursos e contribui pouco para o país. Bom, problema nenhum. Problema nenhum. Outro relato foi recente, né? Compartilhado aí e publicado na Folha de Dourados, que era sobre acadêmicos e professores e pesquisadores da UEMS sofrendo ataques, atitudes persecutórias também e atitudes de ódio, tá bom? Muito ruim, muito ruim. Então, pessoal, dentre esses dois tipos de fenômenos, de relatos, né, a gente tem um receio que aumente, que seja muito mais comum no ano de 2022, e não pode. Então, para os gestores, para a equipe pedagógica, vocês devem se basear na liberdade de cátedra, na liberdade de reflexão, criticidade. O prefeito da cidade, a equipe de fato que trata da educação no município, a polícia militar também, tem que saber, tem que saber. Olha, há uma liberdade de cátedra na Constituição, artigo 206, está dizendo lá, pluralismo de ideias. Currículos de referência também diz educação de direitos humanos, liberdade, tratar de temas que são afins, temas locais, temas de território, educação para a sexualidade, educação contra a violência contra a mulher. Então, nos DCNs também. Então, assim, os alunos e os familiares não têm que saber isso, mas a equipe pedagógica e o poder público tem que saber. Tá? Inclusive, nos vídeos posteriores eu vou tratar sobre alguns artigos da Constituição Federal de 1988 que diz respeito à educação. Está lá, no artigo 205, 206, que começam a falar sobre educação no país. Pessoal, a gente sabe que o agronegócio ele é forte no estado de Mato Grosso do Sul e também ele é um grande modal econômico por vender muita commodities a nível Brasil. Entretanto, não é por isso que ele não pode ser refletido, que ele não pode ser alvo de reflexão crítica, que ele não pode ser alvo de discussões. A gente utiliza muito o carro, o automóvel individual, e nem por isso a gente não pode tratar da malha rodoviária, da questão dos transportes. A gente utiliza muito o campo, nem por isso a gente não pode tratar sobre os impactos do meio ambiente, né, no meio ambiente. O uso dos que eles chamam de insumos agrícolas, que são pesticidas, inseticidas e tudo mais. O aumento da fronteira agrícola, né, o uso de queimadas. Então, a gente pode falar de qualquer coisa. Né? A professora de geografia ela tem toda a razão e a gente se solidariza com ela aqui e repudia fortemente esses atos, né, que são contrários à reflexão. Pô, a gente vai voltar quando? No ensino tecnicista? A gente vai voltar no período escravocrata? No período colonial? Talvez na Idade Média? Não, a gente pode falar de qualquer coisa. Quer atacar, ataque quem fez o relatório, quem fez a produção escrita, o artigo.
Discuta com a argumentação. Agora, pressionar o professor é uma atitude muito ruim. Não faça isso. Então a gente tem que defender com unhas e dentes a educação, os educadores. Então a FETEMS, ela publicou uma nota também. Então, professor, procure seus colegas educadores, procure os sindicatos, converse com a equipe pedagógica, não deixe que isso aconteça, tá bom? Você tem liberdade sim, a gente pode falar sobre qualquer tema. Pode refletir? Pode criticar? Pode. Os alunos podem escrever sobre? Devem. Senão a gente vai ter alunos futuros profissionais que vão defender robôs, que vão fazer limpeza em casa, né? Ou senão enviar robôs a Marte sem, ao menos, né, tratar o meio ambiente aqui no planeta. Ou sem acabar com a pobreza. Então, sei lá, antes de fazer novos foguetes para passeio turístico, que acabe com a desigualdade entre homens e mulheres. Então, as humanidades são muito importantes. Valeu, então é isso, tá bom? Então não basta, né, ler que Eva viu a uva. Preciso verificar quem é a Eva, que contexto social ela vive e como que a gente pode melhorar as relações entre as pessoas e entre essas e o meio ambiente. Valeu! Se gostou, compartilhe. Que foi o professor Miro Santos no canal Pensando Sociologicamente, pensando a sociedade, a educação e a complexidade do real. Valeu!